Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos ouvintes do Quinta Parede. Hoje trazemos um anime para vocês. Um anime onde não é BBB, mas tem pior. Não é Homem de Ferro, mas tem pessoas voando com fogo na mão. Não é Indiana Jones, mas tem chicote. Estamos falando de Castlevania. Anime produzido pela Netflix, adaptado de um jogo feito em 86, onde tem jogo de vampiros, monstros, aventura, tudo que a série mostra com várias críticas da igreja e sociedade, com um roteiro lindo e maravilhoso. Estamos aqui com o quarteto, né? Eu, Enzo e meus três amigos. Por favor, galera, se apresentem. E aí galera, aqui é John, tamo junto aí. Né? Blá blá blá, etc e tal, quachá, é aquilo mesmo. Fala galera, aqui tá falando é Bruno de Bestim, diretamente das Crônicas de Nárnia. Vamos para mais um podcast e é naqueles pica, aquelas coisas mesmo, aquelas crocâncias, tamo junto. Fala galera, Senhor D aqui, muito feliz e ansioso por finalmente falar de um anime, e é nóis. Queria que você, senhor D, já que você que deu a sugestão de Castlevania, falasse sobre o anime, sobre o Drácula, e vamos começar a nossa discussão aqui, né, sobre esse anime que eu gosto pra caralho e assisti pela segunda vez, foi melhor que a primeira. Beleza, se você insiste. Sobre o Drácula. O Drácula, como muitos já conhecem, por ser um dos personagens mais famosos da cultura pop, ele é baseado num conto, né, de Bram Stoker e tudo mais. E nesse anime vemos ele basicamente no seu auge, né? No seu auge de poder e vivendo no seu castelo solitário e desacreditado da bondade humana. E assim surge uma humana na sua porta que não se importa, olha aí, em ver as pessoas empaladas na porta do castelo dele e pede por conhecimento. E daí vem o ponto inicial do anime. Né, porque é meio difícil de imaginar, né, o Drácula com a humana, né, ainda mais porque ela tava tipo assim, foda-se pra quem você é de mal, né? Ela queria ajudar as pessoas e tudo mais. Ela tinha, né, humanidade, né, de verdade. E foi isso que fez o Drácula se encantar por essa linda moça, né? Que é a Lisa. E eles se casaram, né? E depois é só desgraça. Só desgraça. Acabou. A parte boa é só essa com o Drácula. Depois é só desgraça. Por quê, gente? Ele se casou com essa linda moça, Lisa. E ele começou a viver como um ser humano normal, né? O Drácula começou a viver como os humanos viviam, viajando a pé, normalmente, né? Quem não sabe, o castelo do Drácula teletransportava e ele também podia voar, né? Eu acho. Ele é o Drácula, né? Então, ele é tudo. Ele é foda. É tipo o Batman. Só que numa dessas, né? Pra quem não sabe, antigamente a igreja era bem preconceituosa e se você fizesse medicina da forma natural, você era considerado bruxa e você morria. E é isso que acontece, né? A igreja mata a mulher do Drácula. A igreja mata a mulher do Drácula, né? E começa a desgraça toda que percorre o anime todo, né? Porque cada ação tem sua reação. Não mexa com a mulher do Drácula, nunca mexa com a mulher de um vampiro. Eu acho interessante porque o anime já de imediato, né, que ele te apresenta logo tudo no primeiro episódio, digamos assim. E aí ele mostra a ambição não, né? Vou falar ambição, mas o desejo do Drácula, que é um desejo de vingança, né? E ninguém discorda muito do Drácula, né? Eu, pelo menos, eu não discordo muito do Drácula. Eu acho que no fundo ele tá certo, tá ligado? Certo entre aspas, porque ele se aproxima da gente, né?
assim, enquanto humanos, que é aquele sentimento de querer fazer justiça, né, com as próprias mãos, quando algo de ruim acontece e tal. Então você percebe que talvez no momento dele de mais ira e de mais revolta em tentar matar toda a humanidade, destruir, acabar com tudo, é o momento que ele talvez seja mais humano. E você tocou em um ponto essencial aí. Eu também tive essa percepção de é justificável essa revolta totalmente. Então eu acho que tipo ele demonstrou ser mais humano nesse período de ira, mais do que na época que ele estava com a Lisa e tipo ele estava fazendo não por ele estava fazendo mais tipo para agradar por causa da Lisa e não por ele. Então, tipo, depois da morte dela, vem aquela vontade dele, aquela ira, que no tanto tem algumas passagens do anime, que tem uma frase que eles falam assim, eu não vou me recordar as palavras corretas, mas eu lembro que tem uma passagem que fala assim, a ambição dos humanos está entre nós, que eles estavam falando que eram os vampiros, que é a ambição dos humanos, tipo, como se fosse uma doença que já tinha afetado os vampiros também. E aí tem toda aquelas confusões internas, né? Cara, e é legal ver a ignorância, né, velho, do retrato de uma época também. Tem uma passagem quando isso acontece, né, quando o Drácula se dá conta do que aconteceu, que ele vai lá se revelar e tem toda aquela cena, né? E aí eles falam: você não existe, você é um mito. E aí ele fala: vocês tiraram tudo de mim e vocês ainda renegam minha presença, sabe? Tipo, isso é muito forte. E vindo de uma situação dessa, de ter chegado no limite da paciência com a humanidade, ele vai recrutar pessoas para o seu conselho de guerra. E a ironia, inclusive no que Bruno falou, é que tem dois humanos nesse conselho de guerra, que são personagens, inclusive, muito importantes. Sim, né? Que são o Isaac e o Hector, né? Que são mestres de forjas, né? Também. E que é legal, né? Porque eles têm o poder de criar criaturas da noite, né? Que são os monstros, onde o Drácula usa como exército. E isso só pode ser feito por humanos, né? Porque, se eu não me engano, você cria uma criatura da noite, né? Você aprende a magia e tudo mais. Mas é quando você pega um corpo recentemente morto, assim por dizer, e pega uma alma do inferno, uma coisa meio assim, e a transforma em um monstro, né? Mas tem que ser pelo humano, porque tem que ter uma conexão humana, né? É uma parada assim, por isso que os vampiros não conseguem fazer isso, nem outras pessoas, nem outros tipos de monstros, só os humanos em si. Isso é muito legal, né? Tipo assim, porque mostra que Drácula, né? Que sofreu por causa dos humanos, né? Por causa do bispo, né? Lá que matou a mulher dele. Ele usa os humanos pra se vingar dos humanos. E esses dois, né? Que é o Isaac e o Hector, eles também não gostam da humanidade, né? Tipo, entendem que a humanidade é bem cruel, injusta, né? O Isaac, principalmente, né? Tipo, ele sofreu porque ele amava o seu tipo, um professor dele, não entendi muito bem o que era aquilo, mas, tipo assim, a pessoa cuidava dele, daí o cara vai e bate nele, tá ligado? E, tipo, não existe amor. O humano não tem esse negócio. Tem que se fuder O mesmo. que o que eu achei interessante, o que eu achei inteligente desse anime é que tem um clichê que é a questão do Hector e Isaac, que tipo são o clichê seria são, vamos dizer, os braços, os homens de confiança, e que aí entra aquela a ambição entra no meio e acaba separando eles dos ideais, mudam os ideais. Tem esse clichê, ao meu ver, tem esse clichê, porém foi inteligente da animação trazer outros elementos
que tirasse o foco dessa questão, como por exemplo a explicação de como o Hector transformava vamos se dizer, os animais mortos como é que eu posso, em bestas, vamos dizer assim. Aquelas vivo. explicações, aquelas explicações minuciosas, como o que o Victor passava em relação desde a sua infância e tal. Então, tipo, ele traz de uma forma tão inteligente que você acaba você não vê aquela como aquele clichê chato, mais um clichê. Não, a animação traz de uma forma muito interessante, muito inteligente. Eu gostei disso. O Victor Sim, seria o inclusive, isso que eu Isaac? ia falar. Eles criam. Isso, Eu eu acho que confundi. É o eu Isaac. queria falar Isaac. Victor. Mas aí, isso que o Bruno falou já tem um pouco do que eu ia falar. A forma com que eles embasam os personagens, né? Porque isso mostra como eles pensam, na verdade, nas outras temporadas. Porque esses personagens, eles vão prosseguir, né? Para as temporadas seguintes. E eles dão uma carga, eles dão umas camadas a mais para os personagens, eles constroem melhor a história de cada um, justamente para a gente entender o desenvolvimento que vai vir depois, né? Que é muito bem feito também, a gente vai chegar lá. Cara, concordo totalmente, sabe? Eu acho que isso é o essencial de qualquer obra, seja um filme, seja uma série, seja um anime, sabe? Background, história pro personagem. Porque é muito fácil você ter um antagonista ou antagonistas ou figurantes, digamos assim, e eles aparecerem, morrerem e tudo mais. Mas torna muito mais incrível quando você tem um desenvolvimento de personagem, uma preocupação de mostrar o porquê aquela pessoa é assim, porque ela se sente daquele jeito, porque ela se sente excluída, porque o Drácula mesmo cita isso. Eles perguntam pra ele: meu senhor, por que você confia tanto em mim? E ele diz: porque eu estou prestes a destruir a humanidade. E vocês, mesmo como humanos, estão do meu lado. Isso é muito foda, cara. Inclusive, eu gosto muito de animes que fazem isso. Tem um outro anime chamado Kimetsu no Yaiba, ou Demon Slayer, que ele faz exatamente isso. Todos os vilões, digamos assim, que aparecem, eles dão uma tratativa para a história dele. Inclusive, se vocês quiserem podcast sobre esse anime, podem pedir. Vem cá, meu irmão, Castlevania, ele é um anime, porque o Castlevania não é uma produção japonesa, né? Então, não deveria ser considerado um anime. Ele tem traços estéticos, digamos assim, né, de anime. Mas enfim, eu só quis jogar essa aqui só pra ficar aí mesmo. Se uma coisa é inspirada em um estilo japonês, ele é considerado isso ou ele só é inspirado? Eis a questão. Eu não vi o início, cortou o início que você falou, não vi. Se uma coisa é inspirado em uma animação japonês, quer dizer que ele é uma animação, um anime propriamente dito, ou ele é só uma animação com estética de anime? Pra mim é a segunda opção, assim, particularmente. Eu não acho que seja um anime. Porque é o que caracteriza anime, né, de modo geral, é produção japonesa. Então, tipo, eu vou ter que considerar, sei lá, Afro Samurai também um anime. Porque ele tem estética de anime, sacou? Só que ele é um anime americano. A não ser que criem essa nomenclatura, né? Anime americano. Ou então desenho, né? Mas eu prefiro chamar de anime porque aproxima muito mais do. Enfim. Porque na questão de estética, eu acho que pode ser falado. Mas vamos lá, prosseguir. Você aí, tá ouvindo? Diga o que você acha. O que deve ser um anime? O anime deve ser um anime? Ou deve, se o desenho for inspirado em um anime, ele é anime ou não é um anime? Eis a questão. Sei ou não sei. Cara, e né, continuando aí, né? Não tem só esses dois humanos, né? No que são meio que mostra, mas também tem o Trevor, né? O Trevor Belmont, o último da família Belmont. Família essa que matava monstros, caçavam vampiros, tudo que fosse sobrenatural, os caras estavam matando, não queria nem saber. Primeiro eles matam, depois eles perguntam.
né? E também tem a Saifa, né? Que ela também é uma humana e tudo mais, né? Só para não falar só sobre o Hector e o Isaac, e esquecemos desses dois, né? E como vocês falaram, que rola também uma descoberta, né? Do Isaac e do Hector, conforme, né? De que eles estão fazendo, qual é o seu propósito e tudo mais, né? O Isaac, acho que é mais forte no anime, a presença dele, mas da Saifa e do Hector da Saifa e do Trevor também, né? Porque o Trevor, galera, ele teve sua família toda, né? Esqueci até como fala, mas mataram a família dele porque acharam que eram pecadores, porque novamente Foi é isso, excomungada a excomungada, família, é isso, isso? obrigado. Porque a igreja, né, achava que quando eles matavam monstros, eram pecadores, não acreditavam em Deus, nada disso, e daí faca na caveira, matar todo mundo. E a Saifa é uma speaker, né? Se não me engano, que é uma oradora. Então ela é toda good vibes, chega na cidade, viaja com sua caravana, todo mundo ali chega, conta a história, conhece um pouquinho, vai passando de cidade em cidade. É tipo aquela vizinha fofoqueira, entendeu? Sabe de tudo, tudo. E vai repassando pros outros. Ai, ai. Tipo isso. E eles vão se descobrindo, né? Tipo, a Saifa vai se descobrindo junto com o Trevor, né? Tanto que tem uma reviravolta muito grande, eles dois. Eu acho bem legal também essa dupla dinâmica, né? Me fala o que vocês acham desses dois Basicamente, É, personagens. é velho. basicamente uma da aldeia da Neva e o outro é o ator, a Sumaçado Tobi. Uma Satotobi. É, Se vocês quiserem podcast de Naruto, né? Não, não, tá, porra! é mais. 3 Não, meses pra galera. gravar Não. o podcast. Não. Se vocês quiserem um podcast de Naruto, vocês vão continuar querendo. Caralho. É o resumo Boa. da história, é esse aí. Mas sobre o Trevor e a Saifa, o anime, né? Vamos dizer assim, vamos adotar anime. Ele estabelece uma relação entre os dois, né? A princípio, a partir do momento em que Trevor ele defende um orador, que é o avô de Saifa, e aí começa a formar algo que é comum, na verdade, em animações, em desenhos, que é a jornada em equipe, né? É meio que eles encontram pessoas que se juntam ao grupo em prol de um objetivo meio que comum, sabe? E aí, a partir disso, a partir da relação entre eles dois, uma relação assim entre aspas, né, que na verdade é algo bem breve, eles já encontram um outro elemento também extremamente importante, que ele meio que finaliza a primeira temporada, né? Esse encontro e tal, que é o Alucard, né? Que é o filho de do Drácula, né? Alucard é Drácula de trás pra frente. Então, é o filho de Alucard, de Drácula. E aí, é o filho dele com uma humana, né? E ele é o único capaz, digamos assim, de parar o pai. Então, entre essa questão aí do embate entre o filho e o pai, entre a herança humana de Alucard, entre defender a memória e o que sua mãe acreditava e confrontar o próprio pai em uma luta, como é que eu posso dizer, mortal. Isso é muito da hora de comentar, cara, porque o nome do Alucard verdadeiramente é Adrian Tepes, né? E ele adota o nome Alucard, ele é mais conhecido por esse nome, justamente porque ele quer ser o contrário do pai dele. Ele não quer ser conhecido pelas coisas que o pai dele faz. E isso é muito importante porque no processo vem uma grande angústia, né, cara, dele refletindo, não, eu preciso matar meu pai tá errado, meu pai já está morto por dentro, ele está buscando um suicídio, ah, entre outras coisas. Isso é realmente muito interessante. E galera, se vocês estão procurando um anime que é tranquilo, que é good vibes, esse anime não é pra você, tá? Porque esse anime é repleto de tristeza,
tripas voando e crítica à igreja. Se você for cristão, assim, evangélico, fortemente da igreja, meu amigo, esqueça. Castlevania. Assista, aí que é massa. Assista. Eu acho necessário você Aí que da é igreja massa. mesmo, assista as coisas mesmo, tem que assistir mesmo. Porque muitas coisas que estão ali presentes é mais da finura do puro da realidade. Que, vamos se dizer, que de uma certa forma, não sei se é na mesma proporção, mas atualmente acontecem coisas no nível de atos que aconteceram na obra, né? Então, tipo, assista, pra você ver a realidade mesmo. Eles criam, eu acho muito interessante como já entrando, né, digamos assim, no segundo ponto, eu já posso entrar? Lá ele. Então, já entrando, né, no segundo ponto, nós temos a igreja que eles fazem como é que eu posso dizer, né? Eles criam uma alegoria assim da igreja muito interessante porque representa muitas coisas que historicamente aconteceram, né? E o posicionamento em relação ao que é ciência, em relação àquilo que é diferente, né? Não somente aquilo que é ciência, mas aquilo que é diferente. E, é, e de que forma eles são cruéis também, né? E não só de que forma a igreja é cruel, mas de que forma também as pessoas são cruéis, que a igreja ela cria um sistema no qual ela acaba controlando também as pessoas. Então a humanidade, de certa forma, acaba sendo também cruel, ou intencionalmente ou por medo. Toda religião tem aqueles mandamentos, não é isso? Aquilo. Tem tipo vamos se dizer, um código. Um código de Regras. conduta. Um código de conduta. E ao meu ver, eles retrataram que tipo, esse código de conduta se já foi criado há anos atrás, não importava, independente, não importava. Porque tipo assim, você vê que com Trevor tinha aquela tradição, os oradores tinham as suas tradições, que era seguida não pela pessoa que estava lá no topo com a maior representatividade. Todo mundo seguia corretamente. E, tipo, a forma que eles representam a religião ali era, tipo, a pessoa que estava no topo, a pessoa que tinha mais representatividade da religião, deixava todos os mandamentos, todos o código de conduta de lado e ditava através da sua ambição, da sua forma de pensar. Eu Não sei entendi. se Tem vocês uma entenderam. Eu parada em entendi também. Eu relação entendi. a isso que Bruno falou, que eu acho que é o seguinte, eu acho uma abordagem, apesar de ser uma crítica bem forte, eu acho bem responsável também. Responsável em que sentido? Em nenhum momento eu vejo eles colocarem necessariamente a religião como o ruim. Eu vejo eles colocarem a igreja, A a igreja. instituição. E isso é bem claro numa determinada cena na qual aquele capeta que fala, o monstro que é forjado que fala, ele se debate com o bispo, né? E ele fala meio que ele fala a seguinte frase: Deus não está aqui, tá ligado? Tipo, esse lance aqui, tudo isso aqui, tá vendo isso aqui não tem nada a ver com o Deus que você tá dizendo que, tá ligado? Então, nesse momento, meio que ele rompe essa questão do divino, né, do que seria divino, do sagrado e tal, com aquilo que é a instituição, né, a igreja institucionalizada, que é uma máquina, né, digamos assim. Sim, sim, mano. Bom, se Pra você ver, pra você ter ideia, né? Tipo, nessa cena aí, por exemplo, que você falou que primeira temporada, se não me engano. O bicho fala, né? Ah, como você entrou aqui? Daí ele fala, ah, aqui não é casa de Deus. E, né? Aí vai falar que Deus não está aqui, né? Aqui não é casa de Deus. Meio que se falou. Mas isso é legal, porque depois, já na segunda temporada já, ali pro final da segunda, já mostra que o problema não é a religião.
tá ligado? Que, não, o Drácula consegue invadir tudo, os vampiros conseguem fazer qualquer coisa, e tipo assim, negócio de religião tanto faz. Não, porque tem uma cena, né, que o próprio bispo, né, que tá meio, vira um zumbi, assim por dizer, ele benza a água, né, ali, o mar, não sei, acho que é o mar ali, e quando os vampiros caem, eles queimam, né, então, a parada da religião. Tá. Então, quando o bispo, né, ele benza a água, tipo, os vampiros quando caem eles queimam. Então a parada da religião é verdadeira quando você faz da maneira correta. E em Castlevania eles mostram uma coisa que Castlevania só tá mostrando a verdade, galera. Desculpem, sabe? Mas só tá mostrando a verdade. Porque sabemos que a igreja, né, lucra demais. Lucra muito, mano. Tipo, não tô falando igreja em modo geral, mas tem vários pastores que usam o nome da igreja de forma errada. Pastores, padres, tanto faz, de maneira errada. E direto você vê na televisão, jornal, só você dá uma pulsada aí em Rede Notícias de pastores e igrejas que deram golpes em galera, ocupando um monte de coisa com o dinheiro dos seus fiéis. E Castlevania mostra isso, tá ligado? Tipo, que o problema não é cristianismo, não é Buda, tanto foda-se a religião. O problema é quem administra, tá ligado? Como ele usa o nome daquela religião ao seu favor ou para favor da população. E isso que é o legal de Castlevania. Mas pra gente falar sobre um contraste entre a igreja e uma outra instituição que surge, a gente tem que avançar, né? A gente tem que falar sobre traição, né? Que é um tema pertinente também. Parece uma novela essa porra. Não, mentira. É bem legal. Ei, infiel, eu quero Traição namorado. é traição, Boa. um lance é um lance. Aí a sequência é do Pente. Olha, misericórdia. Essa aí foi fundo do baú. No fundo do Bahia. Fala da Carmila, galera. Carmila. É a Inocente. Carminha. É Carminha. Mano, eu ia falar Carminha. isso agora. É a Carminha. Não tem como. Ela, mano, é pra você ter uma noção das coisas, que ela já chega igual o furacão Katrina, que ela já chega causando discórdia. Você nota rapidamente que ela chegou ali apenas para causar discórdia. Ela já tinha sido, vamos dizer, convocada, esquema seleção brasileira, ela já tinha sido convocada pelo Drácula para se unirem, para criar as forças com o plano de destruir os humanos. E ela inclusive demora de chegar pelo fato que ela tinha assassinado, vamos dizer, o vampiro que prometeu a ela todos os ensinamentos. E tipo, você já vê a traição dela bem antes do contato com Drácula. Aí foi o vampiro que transformou ela. E ele tinha prometido todo o conhecimento. E aí ele foi ficando. Inclusive ela fala isso, que ele foi ficando velho. E para ela não suportava mais ele. Então, inclusive, ela mata ele. E já comete essa traição antes do contato com Drácula. Então, ela só tava ali para trair mesmo. Eu acho que você só errou, tá certo, você falou, só errou só o cronograma. Na verdade, ela explica isso depois que ela chega no castelo do Drácula. Mas tá suave. Você falou que não tá errado, você só errou a linha do Na tempo. verdade, ela só explicou depois. Depois, O fato foi antes dela chegar no Drácula, ela tinha feito. Ela explica depois porque ela tinha necessidade dela dar explicação porque como ela surgiu, porque ela chegou depois, então tinha essa necessidade. Mas o fato tinha acontecido bem antes do primeiro contato, do contato dela com o Drácula. Ah, sim, entendi. É porque o que acontece na verdade, né, que ela não quer ser controlada mais por homens, né? Que é ela e as suas 4 irmãs. Mas, em primeiro momento, ela chega no castelo, que ela é convocada, né, como você disse, em seleção brasileira, para fazer parte da equipe dos generais, né, para ajudar na destruição dos humanos. Só que ela já chega atrasada, chega numa onda, já abre um debate e
Isso que é o legal, lá, porque ela, como você disse, ela já chega chegando e o Drácula, tipo assim, se sente incomodado porque ela começa a falar da mulher dele, né? Tipo, ah, você começou essa guerra por causa de sua mulher morreu, por que você não transformou nela em uma vampira? Por que você não transformou nela? Tipo assim, começa a bater testa com o Drácula, tá ligado? O Drácula, mano. O Drácula, tá ligado? Começa a bater testa com ele. E aí, ele pega, né? Fica com sangue nos olhos, literalmente. E chama ela de canto, né? E aí que ela começa a fazer o gingado dela. Começa a fazer o jogo de cintura. E aí começa toda essa traição, né? Dela com o Drácula. Que acaba também influenciando nosso pequeno Hector. Pobre inocente. Que só queria transformar seus bichos mortos em criaturas da noite. Pergunta pra vocês. Acho que todo mundo entrou em um consenso aqui que essa raiva essa sede de vingança do Drácula é justificável. Queria saber de vocês se vocês acham também que é justificável essa, essa, essas traições da, da Carmila. Da Carmila, sim. Do Hector, não. Concordo com o senhor D. Eu acho que a Carmila ter traído faz sentido. E o Hector meio que. Pô, Hector. Ela já Tá chegou bom. assim, lá com esse objetivo, mano. Sabe? Tipo, ela já chegou, vou trair mesmo e. Sabe? É, pô, Agora, o Hector, ele não tinha motivo. Sabe? Ele. foi influenciado. Como. Não, ele é influenciado. Como, tipo, foi dito numa conversa do Isaac com o Drácula, o. O Hector é uma criança brincando com seus bichinhos, sabe? Tipo, ele é um adulto, mas tem uma mentalidade muito inocente. Tanto que ele foi muito manipulado no decorrer do anime, entendeu? Então, é isso. Por isso que eu acho que a dele também é justificável. Porque, sabe por que é justificável? Porque tem uma passagem, logo quando mostra que Hector conhece o Drácula, tem uma conversa entre eles dois que aborda a questão que ele não queria que a raça humana poderia ser morta, mas não sofresse tantos, fossem mortes indolores. E, inclusive Drácula, em uma passagem com o, se eu me recordo, é Isaac, que ele fala, ele é uma criança e ele acredita em qualquer mentira. Então, tipo, na visão do Hector, poderia assim matar a humanidade, mas de uma maneira que eles não sofressem tanto. E o Drácula não queria, não tava nem aí se ia sofrer ou não. Ele queria que todo mundo morresse. Então, tipo, de uma certa forma, eu acho também justificável essa questão, porque ele já tinha esse acordo com Drácula que não seria uma coisa tão sofrida. Poderia chegar ao ponto disso acontecer, mas de uma forma que não nem todo mundo precisasse morrer, que era ele fala basicamente de um rebanho, que tivesse um rebanho e tal, mais ou menos assim. E chegou a um certo ponto que ele viu que aquilo que ele estava idealizando não era nada daquilo. Então, tipo, eu acho também justificável de um certo ponto. Tolo, mas justificável. É porque, na verdade, mano, a Carmila, né? A Carminha, né? Assim por dizer. Ela. Porra, velho. Os vampiros bebem sangue. Sangue de quem? De humanos. Se você mata todos os humanos, você mata os vampiros, tá ligado? Assim. Chega a matar, né? Mas eu acho que eles ficam bem mais fracos. É coisa que o Drácula tava, né? Tanto que a Carmila ela fala: Ah, tô sentindo já o Drácula fraco. Qual foi a última vez que ele se alimentou? Entendeu? Então tem essa discussão de ele não que tanto que eles até falam, né, que é uma guerra suicida, né? Que eles estão indo pra guerra, na verdade não é pra matar os humanos somente, mas também para se matarem. Por isso que anda tem essa discussão entre o Drácula e a Carmila, né? E o Hector, ele acredita que nessa guerra, você não, como você disse, né, que tem que criar um rebanho e
não deve torturar, né? Porque eu acho que ele, como você mesmo disse, né? O Isaac também fala, ele é uma criança, então ele tem aquela sensibilidade ainda, né? Tem o carinho, assim por dizer. E o Isaac tá, foda-se, mete faca, acabou. E o Hector não, vamos com calma, gente. E a Camila quer sangue, né? Quer comer e tudo mais. E também ela matou o cara, o vampiro que transformou ela, porque ele ficou maluco. É namoro possessivo. E aí, ela não gostava mais disso. Ela queria o quê? Se vingar também eliminar o Drácula, tirar o Drácula do trono. Parecido Game of Thrones, pra ela não ficar sendo incomodada por homem mais nenhum. A verdade é essa. Os loucos, né? É, Ela homens fala loucos. isso. Velho, essa é uma questão, porque assim, é um balaio de gato da zorra. Principalmente quando a gente vai caminhando e vai chegando na terceira temporada, né? Vira um balaio de gato só. Porque não tem digamos assim, tem coisas que você não tem como afirmar se a intenção é realmente, ela condiz com aquilo que ela diz. A Carmila, é a Carmila mesmo, meu Deus? É a Carmila, né? Que a É. gente tá falando? Pronto. A Carmila, ela é aquele personagem de manipulação, ela é aquela personagem de. Como é que eu posso dizer? De usurpar mesmo, tá ligado? De usurpação, essa é a palavra. Porque até os argumentos, ela fala sobre esse lance mesmo que você falou, sobre Drácula Trafaco. Na verdade, aquilo ali não tem nada a ver com o sangue. Ela falou aquilo ali para as pessoas desconfiarem da autoridade de Drácula, sacou? Ela meio que lançou a semente do mal Jogou ali no verde. coração da galera, tá ligado? Jogou verde. Então, ela é essa pessoa. E eu acho muito interessante o personagem em si, porque eu aguardo muito o desenrolar, né, das coisas nas próximas temporadas, por esse fato dela, desse fato de manipulação mesmo, de plantar as sementinhas do mal. E não somente ela, né? As irmãs também. E aí a coisa vai se expandindo. Acho que a gente chegou num ponto, né, que a gente já vai se encaminhando pro final de uma parte e é importante falar isso, né? Não tem como não dar esse spoiler. Tá no Netflix, galera, assistam. Que é justamente o findar do Drácula. Com muita dificuldade, com muita dificuldade. Esse é um ponto também que eu acho interessante a gente falar, cara, porque no final ele deixou, né? Então, o que vocês acham que significa isso? Ele aceitou que ele não poderia viver sem a esposa, alguma coisa assim. O que você falou é legal. Tipo, e daí ele cai na real. Tipo, o quão solitário, tá ligado? Ele criou. Ele se criou, né? Porque ele tinha a mulher dele, a mulher morreu e depois ele fechou pra todo mundo. Tipo, foda-se filho, foda-se amigos, né? Foda-se todo mundo. Só quero matar, quero vingança. E nessa luta final, né? Que ele se toca, que ele poderia ter dado uma chance, sabe? Eu acho que ele poderia ter dado uma chance pro Alucard, né? Ele se toca. Só que o Alucard já tá pistolão, falou, meu amigo, é faca na caveira, né? É meio isso. E dentro da segunda temporada, isso fica mais forte ainda, né? Como o Alucard se sente, né? Tanto que o final da segunda temporada, magnífico. Sim. A terceira temporada eu acho melhor ainda que a anterior, na verdade que as anteriores, porque essas são as anteriores, só que eu meio que considero a primeira e segunda como uma temporada só, velho. Eu não vejo muito sentido aquela divisão de primeira e segunda temporada, não no A primeira anime, é tá mais ligado? apresentação. Mas ele para de uma forma muito interrupta, sabe? Tipo, eu vejo como uma só ali, primeira e segunda temporada, porque não é um novo arco, sabe? Uhum, Sei lá, tem várias eu pontos entendi. assim. Se eu for citar, É não porque vai, na Netflix não cabe ao lançou episódio, primeiro, sabe? pô. Entendeu? Como Tipo, assim? na Netflix lança por temporada as coisas, né? Aí, tipo, lançou essa primeira, que tem 4 episódios. Foi meio que um chamariz pra galera pra ver se ia fazer sucesso ou não. Entendeu? Sim, sim.
Foi estratégia isso. deles. Sim, Uhum. mas em termos de, sei lá, de narrativa e tal, eu não vejo Sim, eu também concordo. sentido, sabe? Na separação. Já o terceiro eu vejo, com certeza, porque realmente passa a se tomar outro sentido e é muito interessante. O que me faz gostar muito da terceira temporada é a forma com que eles criam várias narrativas distintas, né, numa mesma história, e que eles conseguem desenvolver muito bem todas elas. E principalmente a do já citado Isaac, né? Eu acho que todo o caminho que o Isaac percorre, e aí depois vem o Hector também, já de um outro lado, o Belmont com a Saifa. Saifa e o Alucard, né? Então são 4 narrativas distintas sendo desenvolvidas de forma simultânea, né? Digamos assim, e que muito bem feita, tá ligado? Muito bem feita. E a do Isaac eu acho maravilhosa, porque os melhores diálogos, assim, pra mim, do anime são do Isaac na terceira temporada, tá ligado? Você falou tudo, Bilete. O anime por si só, os diálogos eu já acho muito legal. Tipo, porque não são diálogos besta, sabe? Só pra completar a cena, não é disso. São diálogos cabeça. Claro que não é assim toda hora que tem um diálogo cabeça, né? Mas quando tem, é algo que você, pelo menos eu, refletia, sabe? Tanto sobre a igreja, tanto sobre as pessoas, tudo mais. E o Isaac, é porque o Isaac, cada cidade que ele vai, né? Assim, é que ele vai realmente tomando o seu caminho, né? E não o caminho do Drácula, né? Porque como falamos, o Drácula ele morre, né? E antes dele morrer, ele meio que manda o Isaac pro deserto, larga o Isaac entende como uma traição, tudo mais, fica meio puto, mas depois ele quer fazer o quê? Ele quer fazer criar seu próprio exército para matar de novo os humanos, mesma coisa que o Drácula. E durante o caminho ele vai se descobrindo que existem pessoas boas, né? Existem pessoas boas, que não é sua traição, que tem que seguir sua própria história. E eu acho que o personagem que mais se descobre nesse anime, né? No Castlevania, é o Isaac, entendeu? Tem o Hector, beleza, tudo mais. Tem os outros personagens, mas o que mais se descobre mesmo é o Isaac. Sem dúvida. E também o Alucard também, né? Ele tem sua. Ele não se descobre, ele entende o pai dele. Cara, concordo plenamente com isso. É, sobre o desenvolvimento de personagem, né? Sobre o Isaac, ele realmente é um dos personagens mais. Eu acho que é o meu personagem favorito. Mas. Eu acho que ele não odeia o Drácula, cara. Você falou que ele levou como uma traição. Eu não vejo dessa forma, sabe? Eu vejo que ele ficou mais chateado por não poder estar lá com ele do que por ter sido mandado embora, sabe? Tanto que, Concordo. tipo, se ele sentisse como uma traição, ele não ia querer ir atrás do mesmo objetivo que o Drácula, entendeu? Então, eu queria tocar num ponto que eu puxei antes, né, comparando a igreja sobre contraste, que nessa temporada, aliado com o Trevor e a Sypha, existe uma outra instituição, o Priorado, né, que nós vemos como esse anime ele dá uma aula sobre percepções. O que acontece? A igreja, como já comentamos, eles são uma instituição conservadora, uma instituição conservadora pelas pessoas e não pela religião em si, e consideravam qualquer coisa fora da zona de conhecimento deles, qualquer coisa que Deus pudesse intervir como pecado, bruxaria, heresia. E nessa temporada, após a morte do Drácula, nós temos o Priorado, que eles subvertem essa ideia. As pessoas, elas levam em consideração o que o Drácula estava buscando, sabe? O... Elas veneram outra coisa. Elas cultuam o Drácula, basicamente. Sim, né? Mas elas
acabam cultuando o Drácula, né? Por causa do visitante, né? Que deve fazer uma lavagem cerebral dos caras e tudo mais, para os caras acabar acreditando que Deus não é legal não, pô. Vamos voltar, vamos chamar o Drácula de novo, vem com nós. Vamos em busca do inferno, né? Tem muito disso do inferno. E eu acho que é isso, entendeu? Ele não cultua, assim, não é o priorado que cultua. Na verdade é o monstrinho lá que faz as pessoas acreditarem que o inferno é legal. Pois é, velho. É interessante esse que Douglas falou, esse contraste que o Priorado cria. E é o principal elemento, né? Quando a gente fala do da saga do Trevor, né? E da Sypha. Enquanto o Isaac, como a gente falou, é uma parada mais de trajetória, de das pessoas que ele vai encontrando, de dele se construindo novamente, né? O Trevor é um lance mais de embate, é um lance mais de. É algo mais definido, né? Os caras estão aqui para resolver o problema lá com o priorado, blá blá blá, etc e tal. E aí, nós temos o Hector, que ele tá ali submetido às irmãs, né? As vampiras, a, a, a elas, só que tem uma personagem, né? Em especial que é a Lenore, correto? A vampira Lenore, que ela usa sua beleza, como é? Da sua Seu charme. seu charme, ela usa seu charme pra ludibriar o garoto, o jovem mancebo. Então, velho, só pra fechar aí essa questão da terceira temporada, a outra narrativa que ocorre de forma simultânea é a do Alucard, que encontra. Ele se encontra, na verdade, primeiramente, em um estado de solidão muito grande. Ele começa a criar formas de meio que solucionar isso, né? E isso meio que já cria uma relação com a descendência humana dele, né? Porque enquanto o Drácula, ele era 100% vampiro, digamos assim, vampiro raiz, e vivia só, e estava só, sabe? E o Alucard, ele sente mais essa falta de relação, essa falta de contato, né? E a gente pode criar isso, a gente pode falar isso criando essa relação dele com a própria ser humano, pelo fato dele também ser metade humano, digamos assim, ele ser filho de uma humana. E aí ele encontra dois humanos que são Ataka e o Sumi, ou é o Sumi e Ataka? Ataka e o Sumi. Não, peraí. O Taka e a Sumi. É isso. Ele encontra os dois irmãos. E aí ele passa a estabelecer essa relação. Ele encontra neles como é? Essa forma de uma amizade, né? De estar com alguém, de compartilhar seus dias e etc e tal. Mano, porque o Taka e o Sumi, né? Sumi e Taka é o que faz o Alucard não se sentir sozinho, né? Com companhia de novo, porque ele tinha a companhia do Trevor e a Sypha, né? E daí que ele se sente é, confortável, né? Não tão, porque deve ser barril, né? Você morar num castelo e ficar sozinho. Mas de antemão, né? Assim por dizer, eu acho que do Alucard, né? Pode. Não tem muito que se aprofundar nesse final, né? Porque meio que com isso, né? Quando ele conhece essas duas pessoas, né? O Sumi e o Taka, ele se apega e depois rola uma parada e ele acaba entendendo, né? O, o que o pai dele sentia, né? O Drácula. E acho que é isso, porque esse final com a Alucard eu acho bem interessante. Daí eu não. Prefiro não me aprofundar para não dar um spoiler, porque vocês vão gostar de assistir a cena.
Então, quando eu E é falava. isso. Tá. O findar da temporada é uma grande incógnita, né? Assim como os destinos dos nossos personagens. Chegamos no momento, galera, que damos o nosso parecer e notas para a obra que estamos falando. Eu queria saber de você, meu caro amigo Bruno Libertini, quantas paredes você dá para Beijo do Castlevania? É o verdadeiro beijo do vampiro, né? Naquele pique. Rapaz, se eu te contar, você não vai acreditar. Me conte. Hoje, grave esse dia, esse horário que você está ouvindo esse podcast. Porque hoje eu estou dando 5 paredes. É isso mesmo que você ouviu. 5 paredes. Votação de Achei, palmas. eu achei incrível. Eu estou me tornando um fã dos animes e, e fiquei apaixonado. E é isso, 5 paredes. Gostaria de saber agora do nosso poeta contemporâneo, né? Nosso colega John, quantas paredes você dá para essa linda obra? Eu dou 5 paredes também. Já vou logo direto, sem curso. 5 paredes, porque é, é completo, velho. Tipo, a construção é muito boa, ela vai, sabe? É algo que não decai, né? Ele vai melhorando a forma com que eles estão fazendo. Eu espero que a próxima temporada eles consigam manter o nível ou crescer mais ainda, porque vão ser novas descobertas e tal. Eu ouvi dizer aí que o Kaique Brito, né, vai estar na quarta temporada, que é Cara Beijo Vampiro, enfim. E aí é isso, né? Meu Deus. Caralho, essa piada Misericórdia. aí, velho, meu Deus. Você mitou, cara. Vocês viram que, tipo, não tem vampiro na América do Sul ainda. Quem vai ser o chefe da América do Sul? Ah, meu irmão, olha o spoiler aí que eu acabei de dar. Importante, importante. Vai, John. Joga a parede pra pessoa. Então, velho, senhor D, diga aí as suas paredes. Fale aí, quantas paredes você dá? Eu não sou um membro do Priorado, mas eu dou 5 paredes manchadas de sangue com aquele símbolo do inferno. Porque, como já foi comentado, como a gente já entrou em detalhes, é um anime muito completo. Eu gosto muito da qualidade da animação também. É impecável. A Netflix realmente acertou muito nessa produção. E uma dica de algo que não foi comentado, não sei se vocês, meus queridos amigos, fizeram isso, mas esse é aquele anime que vale a pena você assistir dublado, porque a dublagem é fantástica. Mas só esse mesmo. Queria saber de você, por fim, meu querido amigo Enzo. Quantas paredes você dá para Castlevania? Cara, eu acho que todo mundo vai falar que a gente tá babando ovo de Castlevania. Mas. Estamos mesmo. Tem que babar É. mesmo. É. 5 paredes pra Castlevania. Segunda vez que eu assisto o anime. Assisti a primeira vez nublado. Ótimo, nublado. Aí tá chovendo aqui em casa. Dublado. E concordo com o senhor D. Puta anime, dublação boa, né? Foi bem dublado. E em inglês também é bom, tanto faz. Duas formas é lindo de se assistir. A animação também eu acho muito boa. E o que eu gosto mais de assistir, eu não importo nem com a animação, mas com a história. A história de Castlevania é muito, muito legal. Assistam, porque, como o Jonas falou, a primeira e a segunda temporada é como uma temporada só. Então, você assiste que você nem percebe que mudou de temporada. Mas a terceira que dá um estralo, que tudo mudou. E eu dou 5 paredes pra Castlevania, mas eu dou 4 paredes pra Netflix. Porque, Netflix, lança logo, velho, quarta temporada. Por favor, vai Netflix. Por favor.
E vamos para as curiosidades. A minha curiosidade, cara, é que eu não sei se isso foi comentado, eu não lembro no início, mas Castlevania é baseado numa série de jogos, né? E a série animada se baseia no Castlevania 3, a partir desse momento. Mas ela não segue fielmente os eventos do jogo. Ela segue rumos diferentes, digamos assim. Tanto que foi comentado para o nosso querido amigo Enzo sobre querer uma quarta temporada, mas nem os criadores sabem para onde ir, porque não está se baseando mais no material fonte. E além disso, minha última curiosidade é que, como foi comentado, o Vlad Tepes foi uma pessoa que existiu realmente, entendeu? É uma história que todo mundo conhece, mas eu acho legal tocar nesse ponto, que ele era um príncipe romeno, conhecido como Dracul, e ele foi conhecido como Drácula justamente porque ele empalava as pessoas, vindo disso a alcunha de Vlad o Empalador. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do nosso episódio, do nosso podcast. Se você gostou, por favor, passe para frente como uma maldição para seus amigos. Acessem nosso Instagram, @_quintaparede. Nosso Twitter é Quinta Parede. Ou pesquise em qualquer plataforma, qualquer mesmo, de podcast, Quinta Parede. E também no YouTube. Comentem o que vocês acharam, deem feedback pra gente e façam indicações sobre quais animes fazer. E o próximo será